Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no Espaço Maior Gosto Terapis. Vamos dar início aqui à leitura para Virgem para janeiro de 2026. Tarô, por favor, Virgem para janeiro de 2026. Vamos ver qual é a energia regente. Virgem de janeiro de 2026. A sacerdotisa com o mago. Oh, meus amores de Virgem. Eu só me dá a vontade de rir. Olha, vai ficar aqui já o recadinho. Ponto. Foi a primeira coisa que me saltou a ideia e eu tenho que falar com as pessoas. Para quem está a chegar às minhas redes sociais hoje, eu dou sempre o recadinho quando a coisa se impõe. E aqui é o caso, são duas cartas que me falam exatamente da mesma coisa. Não se ponham a fazer magia negra lá em casa contra a ABCD, está bem? Não paguem para fazer. Há pessoas que gastam milhares de euros para fazer mal a alguém por uma vingançazinha. Estas duas cartas têm muito essa tendência quando elas saem juntas. Agora, no lado positivo destas duas cartas, e espero que seja esse o caso para todos os virginianos que me estão aqui a seguir e a ouvir, a sacerdotisa e o mago falam-nos numa grandíssima intuição. Vocês vão estar com a vossa intuição ao rubro, está bem? O mago tem na mão dele as ferramentas para fazer e acontecer. Ele vê para lá daquilo que lhe é mostrado, tal e qual como a sacerdotisa. Ela é muito mental. Ela tem um conhecimento muito grande. A intuição dela vem da muita experiência de vida que ela vem adquirindo. E ela é uma pessoa que estuda muito. Ela é uma pessoa que se informa muito, que preocupa-se em manter atualizada, informada. Ela tem na mão a Tora, que é a Bíblia dos judeus. Portanto, ela estuda, que é do conhecimento dela é que vem a intuição que ela depois, quando se depara com uma situação, ela pera, que isto pode ser assim, por causa disto, por causa daquilo, quer dizer que no fim, se calhar, vai-se transformar lá na frente neste resultado ou naquele, pronto, e é isto. A sacerdotisa ganha-se poder, ok? Por conta desse conhecimento. Há alguém muito inteligente, alguém muito mental, estão-lhe a contar as coisas e ela já está a ver o fim à história lá na frente. Ainda a pessoa vai a meio da história, portanto, é um bocadinho isto. O mago diz-nos que a gente tem o poder da magia, o poder de fazer acontecer. Nas nossas mãos está toda a capacidade ou técnica, se vamos falar de trabalho, ou toda a capacidade de conhecimento, se vamos falar de estudos ou de outro tipo de situação, mas a gente tem nas mãos a capacidade de materializar aquilo que está no nosso mental. Portanto, é um mês que promete, mas que promete mesmo. Vou já tirar as cartinhas, vou já ver como é que isto tudo se enquadra nos diferentes setores da vida dos virginianos. Vamos lá embora. Tarô, por favor, 3 cartinhas para Virgem para janeiro de 2026. Virgem para janeiro de 2026. Dá muita sensação que vocês vão descobrir aqui muita coisa, porque a sacerdotisa com a intuição e o mago, que é um bom detetive, porque ele consegue ver também, não é? E descobrir, porque lá está, ele tem as ferramentas na mão dele. Vocês vão descobrir aqui muita coisa. Alguma coisa vem à tona, tem mesmo, e é coisas que vocês já intuem, coisas que vocês já se lembraram que pode estar a acontecer. Vamos lá embora. Virgem, janeiro de 2026. Olha.
Trabalho. Vamos ver dinheiro. Vamos ver amor e relacionamentos. Fundo do deck. Vamos lá embora. Lenormand, por favor, Virgem, janeiro de 2026, 2 cartinhas para leitura complementar, 2 cartinhas para cada uma das de tarô, para Virgem, para janeiro de 2026. Ora, muito bem. Eu já vos digo as cartinhas à medida que nós vamos avançando com a leitura. Para trabalho, o 7 de paus com o livro e com os lírios. Ou seja, aqui para trabalho parece-me que vocês vão ter que tomar aqui, fazer uma tomada de posição. O 7 de paus é uma carta que me fala em determinação para vencer, em desafios, ok? Mas também nos fala muito em coragem e perseverança. Ou seja, pode haver desafios? Pode. Mas vocês vão ter aqui a coragem de tomar um posicionamento e fazer frente à situação. Portanto, ninguém aqui de Virgem está a baixar os braços. Há aqui algo que vai ser revelado, que vos vai trazer uma paz. Ou os livros também nos podem falar em documentação, ok? Talvez algo que venha documentado que vos vai trazer um alívio, uma paz, uma serenidade, mas não sem antes vocês terem que lutar por isso. Não sem antes vocês terem que tomar um posicionamento firme, está bem? Há um desafio que vai ter que ser tomado de frente, como diz o outro, com a cara e o coração, ok? E vocês vão ter que fazer frente a isso. Mas, lá está. Aqui com o mago diz-nos que vocês têm nas vossas mãos todas as ferramentas. Portanto, meus amores, é arregaçar as mangas e vamos embora para a frente com o trabalho. Vamos trabalhar nas coisas com a intuição certa, com o conhecimento e a sabedoria da nossa sacerdotisa. Vamos posicionar-nos, arregaçar as mangas e trabalhar, que as coisas acontecem para nos trazer finalmente uma tranquilidade, uma paz, uma serenidade. Os lírios podem-nos até estar aqui a falar de uma virilidade, ok? Uma genica para trabalhar, porque os lírios também nos podem falar sobre isso, sobre uma garra, sobre ser espevitado, ok? Portanto, é agarrarem nisso já os paus também, é elemento fogo, portanto é a garra, é a determinação, como eu dizia há bocado. Bora lá fazer acontecer, ok? Está muito presente vocês aqui no mês de janeiro a tomarem atitude, ok? Vamos falar sobre dinheiro. Sai-nos o 3 de espadas, sai-nos a carta e sai os caminhos abertos. Aqui com o cavaleiro no Lenormand e aqui com a rainha de ouros no tarô, dá uma sensação que vocês aqui em termos financeiros, vocês devem ter sido traídos no passado. Seja por alguém no trabalho, seja por alguém na família, mas houve aqui uma traição financeira. E vocês vão descobrir, com a sacerdotisa e o mago, com os poderes de detetive que o mago tem, vocês vão descobrir aqui uma traição.
Não sei se uma traição vinda de uma rainha de ouros, ou que vocês consideravam ser uma rainha de ouros na vossa vida. Mas seja como for, é assim, meus amigos. Eu não vejo a coisa muito mal encaminhada. O pior que pode haver aqui é vocês terem conhecimento dessa traição através de algum papel ou algum documento que vem à tona. E vocês vão descobrir. Mas isto está-vos a abrir caminhos. Toda esta dor, e se calhar esta dor até já lá vai. Porque não é nada, esta traição não é nada que vocês já não tenham intuído. Ok? Aqui com a sacerdotisa e o mago, eu acho que vocês, é como se já soubessem que esta traição ocorreu. E este papel, este documento que agora vem à tona, é apenas e só uma confirmação daquilo que vocês já adivinhavam. Mas isto vai-vos deixar os caminhos em aberto. Porque a partir daqui vocês sabem quem é quem na vossa vida e vocês tomam uma decisão para que lado é que hão de cair, para que lado é que hão de caminhar agora. Ok? Lá está, com determinação. A carta da determinação, apesar de estar aqui no trabalho, mas esta energia está no vosso emocional, está na vossa mente. Olha, e é mesmo capaz desta rainha de ouros ser alguém de família, sim. Portanto, esta traição que aconteceu, para mim já aconteceu, é a sensação que eu tenho, não é, podem estar a confirmá-la agora, mas isto dá-me a sensação que já aconteceu no passado. E é assim, meus amigos, se até hoje viveram sem esse dinheiro, sigam em frente, é porque vocês não precisaram dele. Alguém que o roubou, essa pessoa coitadita é que vai precisar desse dinheiro, porque se não precisasse não o roubava, não é? Pronto. Eu sou assim. Abro a boca e digo as coisas. Vamos falar de família e de relacionamentos. Talvez por conta desta traição e destes novos caminhos que vocês agora têm que decidir para que lado é que escolhem ir, eu vejo aqui vocês com a experiência do passado a fazerem planos para o vosso futuro. Por isso é que eu digo que esta traição financeira está no passado. Ok? Há aqui uma serpente, ou para outro grupo ou há aqui uma serpente, vocês a fazerem planos para o vosso, vocês têm um mundo na mão aqui, ok? E vocês têm uma decisão para tomar, para caminhar, ok? E há aqui, em amor e relacionamentos, uma cobra na vossa vida. Alguém que fala mal de vocês, alguém que envenena as pessoas à vossa volta contra vocês, se calhar pessoas que vocês até amam, e esta cobra, que não tem outro nome, dá uma sensação nítida que vocês vão tirá-la da vossa vida definitivamente. Porque há aqui uma oportunidade única que vai surgir. Vocês vão ter conhecimento por escrito de alguma coisa. Ou há o tal documento que vai surgir aqui, que vos confirma esta traição. Seja como for, vocês têm nas vossas mãos todas as ferramentas, volto a repetir, para darem um novo rumo à vossa vida e tirarem esta cobra definitivamente da vossa vida. Porque isto é estando nós aqui a falar em pessoas que estão ou que estão no nosso sangue, ou no mínimo estão no nosso coração, pessoas que a gente gosta, isto para vocês vai ser complicado de aceitar de qualquer maneira. Lá está, isto é uma parceria, temos aqui o 2. Isto era alguém em quem vocês confiavam. Fosse esta pessoa de sangue ou não, mas era alguém que vocês confiavam. De qualquer maneira,
vocês vão em frente e muito bem. Eu não sei se não há aqui virgens que têm andado a tentar fazer um pezinho de meia ou que estavam à espera desse dinheiro para fazer um pezinho de meia para a vossa vida. Vocês estão aqui numa avaliação financeira, à espera dos frutos, à espera dos... E isto tudo é causado por alguém que se calhar já não está cá. Eu não sei se isto não é história de heranças. Que vocês tenham aí alguém que vos escondeu papeladas, dinheiros, bens materiais, e agora há documentos que vêm à tona que confirmam que esses bens existem e que vos foram tirados. Pode ser o caso. Por isso é que vocês tomam a decisão de ir embora. De se afastarem desta gente. Isto é uma oportunidade assim que surgiu de repente do nada. De repente os papéis aparecem e de repente vocês deparam-se com a situação. E depois há que tomar decisões. Ou mesmo vocês numa energia de rainha de ouros, também pode ser o caso, porque têm o vosso próprio dinheiro. Dizerem assim, epá, desgraçado ou desgraçada, precisas disso? Fica lá com esse dinheiro, fica lá com esses bens. Eu tenho para mim, eu tenho que chegar, eu não preciso roubar ninguém para ter alguma coisa. Eu trabalho para mim e consigo ir mais além. Quem precisa de roubar para ter és tu, não sou eu. Muito possivelmente eu tenho aqui, porque é que eu ia dizer sagitarianos? Vocês estão a lidar com alguém de Sagitário? Talvez porque a Rainha de Ouros é de Sagitário. É um dos signos que ela representa, é o Sagitário. Mas pronto. Meu Deus. Eu antes disso ainda queria ver aqui, a ver o que é que o meu tarozinho me diz sobre esta cobra. Está-me a fazer uma confusão esta cobra que vocês não fazem ideia. Eu quando vejo injustiças não é nada comigo, mas pronto. Mas é como se fosse. A gente põe-se no lugar das outras pessoas e também não gosta, não é? Vou só tirar aqui um complementozinho para esta cobra. Fala-me sobre esta cobra. O que é que há para... Como é que podemos ver esta cobra? Dá-me mais dados sobre esta cobra. Espiritualidade maior. Alguma coisa vai acontecer. Bem. Mais duas, se faz favor. União, negócios que chegam. Melancolia, depressão ou lágrimas. O consulente. Pois, esta pessoa era alguém que vocês tinham como parceiro. E que vos vai trazer aqui um desgosto. Vocês de alguma forma tinham uma união, tinham uma parceria com esta pessoa. Possivelmente é família. Irmãos ou primos ou, pá, não sei, tios. Alguém de família. Mas a espiritualidade maior está no caso. Portanto, isto é Deus na causa. Isto é Deus a mostrar-vos que esta pessoa é uma cobra. Está bem? E para vocês saberem que têm que se afastar dela. Vocês saberem quem realmente esta pessoa tem sido na vossa vida. Que não é para confiar. Vocês têm que se afastar da pessoa, ponto. Não é pessoa para estar na vossa vida. Então rouba hoje e se permanecer na vossa vida, rouba amanhã. Porque habitua-se a roubar e a sair impune. Então, repete a façanha às vezes que for preciso, não.
Não, vocês têm que tirar esta pessoa da vossa vida. Eu não gosto de estar aqui a determinar o que é que vocês vão de fazer ou não. Até pode ser pessoa que vocês gostem muito e não a queiram tirar da vossa vida, mas vejam lá, porque isto é alguém que anda a fazer o que anda a fazer convosco. Atenção a isso, está bem? Exatamente. Ora, está o que é. Recupera o teu poder. Arcanjo Raziel. Usa a intenção e a força que Deus te deu para manifestar bênçãos na tua vida. Façam pausa para ler. Leiam 2, leiam 3 vezes, que isto vem totalmente de acordo com aquilo que eu estava a dizer. Tirem esta pessoa da vossa vida. Recuperem o vosso poder. Fundo do deck diz: paz. Arcanjo Samuel. A paz chega quando te lembrares que só o amor é real. Ou seja, ou vocês se afastam ou afastam a pessoa. Cartas lindíssimas. Mas não desejem mal, não simplesmente, olha, é cortada aqui a oportunidade de me voltares a fazer o mesmo. E já está, e ponto. Está bem? Meus amores, tivemos aqui a lidar com pessoas de Leão, Virgens como vocês, Touro, Gêmeos e Aquário, Balanças outra vez, Balanças e Gêmeos, signos de ar aqui muito, muito presentes. Escorpião, Sagitário, outra vez Sagitário, mais uma vez Gêmeos e Áries. Áries ali também. E é isto. Meus amores, a leitura está feita. Não se esqueçam de ver a leitura para anual, ok? Que já está aí. E pronto. Que é feita por setores diferentes. Amor, financeiro, estudos, por aí afora, está bem? Este mês é o mês de fazer a leitura anual. E não se esqueçam também que eu faço leituras personalizadas. Se quiserem vir ter comigo à loja, marquem um dia, 1 hora, e vamos fazer uma leitura para ver como é que corre o vosso ano, está bem? Um beijinho grande. Em leituras mensais para este mês estamos feitos. Portanto, um beijinho e até um dia destes. Truliro!